Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de ciências. Bom, pessoal, só para relembrar, na aula passada, eu passei para vocês sobre recursos naturais. Recursos naturais que não se renovam e recursos naturais que se renovam. Os que se renovam são aqueles que eles se formam novamente. Com o passar do tempo, eles vão se formando e a gente também pode ir colocando outro no lugar. Uma árvore que a gente corta, a gente pode plantar outra no lugar. Então, isso é um recurso renovável. Recurso não renovável são aqueles recursos que a gente não tem domínio sobre eles. Eles não se renovam, como, por exemplo, a água, né? E os minérios de uma forma geral. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esses recursos para eles não virem a faltar. Então, tudo a gente tem que preservar, tá bom? Então, vamos passar para a aula de hoje. A aula de hoje é de ciências, do dia 28/4, e a gente vai estar estudando as páginas 35 até as páginas 39. Lembrando que é muito importante que você leia o texto várias vezes para você entender. E não olhe as atividades antes da leitura do texto, porque isso pode dificultar a sua interpretação do texto, tá bom? Vamos estudar, então, sobre o solo. O que é o solo, gente? Gente, o solo é onde a gente pisa, é onde a gente planta, é onde a gente constrói, né? Tudo isso é solo. E ele é importante, sim, na nossa vida. Vamos entender, então, o que é o solo? A Terra é feita de rochas, né? O solo é a camada superficial do nosso planeta. Ele é uma mistura de pedaços de rochas de diversos tamanhos, restos de seres vivos, ar e água. Então, a gente pode perceber que quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente precisa de um solo fértil, um solo bom para poder nascer as plantas. E esse solo, ele tem que ter uma grande quantidade de matéria orgânica, né, que são seres vivos, tem que ter um ar, né, porque a planta ela precisa de ar, e tem que ter água que passe nesse solo. Então, tudo isso vai facilitar a agricultura, principalmente, tá bom? Então, olha só, vamos entender aqui a formação do solo. A formação do solo demora milhares de anos e é uma consequência de um processo de fragmentação de rochas. O que é fragmentação de rochas? Fragmento é as pedras quando elas vão se quebrando. Elas vão se quebrando, vão se unindo às outras, e aí com restos de animais, restos de matéria orgânica, vai se formar no solo, que é onde nós pisamos, tá bom? Então, só para compreender novamente, é uma consequência de um processo de fragmentação de rochas e transformação de restos de seres vivos, ok? Então, vamos compreender algumas diferenças entre esses solos. Olha só, aqui nós temos os tipos de solos. A gente já sabe que um solo existe uma parte orgânica, né, que são os restos de animais, restos de plantas, e esses restos, eles vão deixar o solo rico em nutrientes e vai facilitar a agricultura, o plantio, o nascer das plantas nesse solo. E uma parte mineral, que advém de areia, de argila, de calcário, né? E por aí vai. Então, olha só, nós temos os principais constituintes da parte mineral são a areia, existem solos com bastante areia, existem solos com bastante argila e existem solos com bastante calcário. Então, vamos entender, vamos aqui, eu trouxe aqui um exemplo bem legal para vocês, para ficar bem claro isso. Olha só, aqui nós temos um solo arenoso, ou seja, um solo com grande quantidade de areia. E nessa areia vai ter o tipo de vegetação que vai conseguir nascer nela, outros não vão conseguir, tá bom? Então, olha só, aqui temos a areia, e geralmente esse solo é tido mais perto das praias, né? Mais perto de lugares com água, tá bom? E aqui nós temos o solo argiloso. Gente, quem já viu a argila? A argila
que é aquele barro, né? Que a gente pode modelar. E depois que a gente modela esse barro, põe para secar, ele pode até se quebrar, se partir, porque ele fica extremamente seco. Então, nós temos solo dessa forma. A argila é tirada desse tipo de solo. Aqui, ó, aqui nós temos em regiões mais no Nordeste, né, que são mais no sertão nordestino, que são quando a chuva molha, né, fica aqui aquele processo de argila. Só que quando seca, olha só, aí fica todo rachadinho aqui, ó. Esse é um solo argiloso. E nós vamos ter também um tipo de vegetação propícia para esse solo, tá bom? Aqui nós temos o solo rico em calcário. Olha só, como se fosse aqui um morro, né? Um morrozinho. E aí a gente pode observar que tem bastante pedrinhas, né? Tem bastante pedrinhas aqui, ó. Esse é o solo com calcário, tá? E esses três tipos de solo têm a matéria orgânica nele. E essa matéria orgânica, ela facilita o nascer das plantas, tá bom? Bom, pessoal, eu estou com muita saudade de vocês. Leiam os capítulos com bastante atenção, com bastante carinho, que eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, tá? Eu estou com saudades e até a próxima aula.